Olá! Fique um pouco e escute. Aprenda conosco e nos deixe aprender com você. Muito bom tê-lo aqui novamente. Eu, Arthur, Douglas e Wesley ficamos muito contentes com seu retorno. Nunca começamos resolvendo problemas a partir do zero ou de princípios elementares, como falamos em vídeos anteriores, mas sim através de soluções comprovadas e que são utilizadas por mais diversos projetos e por diferentes especialistas. O padrão Adapter surge para nos ajudar e nos fornecer mais um método de conseguir esse feito, né? De resolver algo sem ter que reinventar a roda, usando um clichê. O padrão Adapter, se a gente for olhar a definição oficial, ele é o padrão que converte uma interface de classe para outra interface que o cliente espera encontrar. O adapter permite que classes com interfaces incompatíveis trabalhem juntas. Ele é muito utilizado quando precisamos encaixar uma nova biblioteca de classes, adquirida de um fornecedor, por exemplo, ou de um software já existente. Porém, essas bibliotecas de classes de um novo fornecedor são diferentes das bibliotecas de classes do fornecedor antigo, ou seja, as que costumávamos usar e agora precisamos colocar uma nova. Como não temos o código-fonte do novo fornecedor e não pode ser alterado, obviamente, por direitos autorais, o que pode ser feito é criar uma classe que faça essa adaptação. Ou seja, ela é responsável por adaptar a interface do novo fornecedor ao formato que o sistema espera. O adapter é muito utilizado para compatibilizar o seu sistema a outros frameworks ou APIs. Portanto, o adapter é um intermediador que recebe solicitações do cliente e converte essas solicitações num formato que o fornecedor entenda. Basicamente, ele converte uma interface para outra. Ele pode ser um conversor, um adaptador de classe, que usa herança e só pode embrulhar uma classe. Ele não pode envolver uma interface uma vez por definição. Ele deve derivar de uma classe base. Ou um adaptador objeto, que usa composição e pode envolver classes ou interfaces, ou ambos. Ele pode fazer isso uma vez que contém, como membro privado, encapsulado, a instância de objeto de classe ou interface que envolve. Temos aqui uma representação do conceito, um sistema antigo, com uma API antiga que espera um certo tipo de interface ligando, né? E aí você tem uma nova API para esse mesmo sistema. Basicamente, o sistema não está esperando e ele não sabe se comunicar com essa nova API. Então tem-se uma classe adapter que faz essa comunicação, faz a ligação entre o sistema e a nova API em si. Daremos agora uma olhada na estrutura do padrão adapter. Temos o cliente, uma classe cliente, que é quem acessa a interface do adaptador. E a partir dessa interface, fará uma solicitação ao adaptador. O adaptador, por sua vez, implementa a interface alvo, o target, e comunica-se com o adaptado. O adaptado é a nova biblioteca do fornecedor, que está sendo inserida no sistema. Ainda temos a opção dele fazer um adapter de objetos, e aí retorna aquele conceito. No adapter de objetos, ele consegue usar uma composição e pode envolver todo o objeto em si, a sua classe, as suas interfaces, tudo. É diferente de um adapter de classes, que ele só faria da classe em si. No objeto ele pega o objeto todo e faz uma adaptação. Entrando agora em vantagens e desvantagens, tem-se o seguinte: o padrão adapter possui em si boas práticas de programação orientadas a objetos, como o uso da composição de objetos, vinculação do cliente a uma interface, e não a uma implementação de flexibilidade com o uso de diversos adaptadores. Permite que o adaptador sobrescreva algumas funções do adaptado, e no caso do adapter de objeto, permite o uso de um único adaptador para uma hierarquia de classes adaptadas. Algumas desvantagens, como no caso do adapter de classe, não funciona muito bem quando se quer adaptar uma hierarquia de classes. E no caso do adapter de objetos,
é mais difícil sobrescrever funções do adaptado. Olá, eu sou o Douglas e agora, depois das brilhantes falas do Wesley e do Arthur, eu vou tentar explicar a implementação do padrão Adapter. Com o nosso grupo de praxe sempre implementa, no contexto de um sistema acadêmico. A gente vai pensar na seguinte situação: nosso sistema possui essas três classes: visita técnica, palestra e estágio. Nosso sistema tem que manipular essas três classes. Vocês podem observar aqui nesse diagrama, esse simples diagrama, nessa parte do diagrama, que essas classes não têm correlação direta, elas não herdam de uma mesma classe, são classes distintas. E a nossa tarefa é fazer de uma forma que a gente consiga visualizar detalhes dessas três classes. Por exemplo, nessa tela aqui do sistema que a gente está projetando, tanto a visita técnica como a palestra como o estágio serão carregados nesse como box. A ideia é que, ao clicar em visualizar detalhes, pegue-se justamente os detalhes da classe que for selecionada e jogue aqui nesse textiário. Só que, voltando, a gente percebe que não tem método, por não haver herança entre elas mesmas, não existe um método comum entre elas. Qual a solução? Eu poderia, aqui dentro desse combo aqui, pegar o que está selecionado, ir lá e tratar, verificar o que foi selecionado, verificar o tipo de classe e chamar os get específicos, como get destino, get data, get endereço, se fosse visita técnica, para palestra ou outro, para estágio do seu respectivo. Só que isso não é inteligente. Inteligente é usar o método Adapter. O que esse método faz? Ele cria uma interface que é implementada nos três classes que a gente deseja utilizar lá, ser chamados, criar os detalhes dela. E essa interface obriga a criação desse método aqui, o getDetalhes, que será chamado lá na janela. Essa janela que a gente demonstra aqui no canto é a janela do sistema acadêmico. Bom, para ficar bem claro, eu vou mostrar direto ao código, visto que esse é um padrão bem simples de entender e mais fácil de implementar. Vamos para o código lá então. Bom, estamos no código. Essa daqui é a nossa janela principal. A gente pode ver aqui para visualizar. Esse aqui é o combo que carregará as atividades, seja de vários tipos. Vale ressaltar que isso aqui tem objetos de diversos tipos. Não tem nenhuma correlação direta. Existe essa correlação agora porque a gente implementou a interface entre os mesmos, mas são objetos diferentes. A gente pode até ver aqui, nesse método aqui está preenchendo, ele cria estágio, adiciona lá dentro, cria uma palestra, cria uma visita técnica, outra palestra. Ou seja, são objetos diferentes dentro do mesmo combo. Ao clicar no botão, o que acontece? Vamos lá ver o código desse botão. Ele vai lá nesse combo box, como diria o Jean, e seleciona, pega o que está selecionado, instanciando ele uma atividade. Essa atividade, por sua vez, que tem o método getDetalhes, que foi implementado lá nas classes que implementaram, vou até redundante, implementaram esta interface, pega os detalhes e joga dentro do textiário aqui, o textdetalhes, joga aqui para dentro. Vamos rodar aqui, Bom, como ela está no default, já foi tudo carregado aqui para dentro, os estágios, a palestra, a visita técnica, está tudo aqui dentro. Esse é um tipo, é um objeto. Esse aqui é outro tipo de objeto. Esse já é um terceiro tipo de objeto. Bom, selecionando ele e clicando aqui, o adaptador, que é aquela interface, vai obrigar, vai entender
e vai chamar o método específico de cada interface. A visualização de detalhes dela, então aqui, exibir os detalhes de uma visita técnica. Se eu mudar, selecionar outro, na palestra, visualizar detalhes, ele chama o get detalhes específico daquele tipo de classe. Mais um exemplo, no estágio, está aí funcionando. Bom, esse padrão não exige muita explicação, como eu disse, ele é bem simples de implementar e também de entender. Queria agradecer as palavras sábias do nosso amigo Douglas, que mostrou nossa implementação de um sistema acadêmico seguindo o padrão Adapter. Faremos agora uma conclusão sobre o nosso padrão dessa semana. O padrão Adapter é utilizado quando temos uma classe existente cuja interface não é adequada para suas necessidades. Além disso, o adaptador consegue mudar a interface de um fornecedor para uma interface que o cliente espera encontrar. E conforme o avanço da aplicação, a complexidade da interface aumenta um pouco. Muito obrigado pela sua atenção. Nos vemos na próxima semana e até